Você vai mesmo assistir aos Jogos da Copa? Do que realmente se trata a Copa do Mundo de Futebol? Há algo de espiritual por trás do futebol e os cristãos podem tomar parte nele? Este é Henrique Berg. Ele foi um pastor, missionário e administrador adventista que dedicou mais de 36 anos ao serviço de Deus em diferentes países. Atuou no Brasil, Moçambique, Peru e na liderança da Igreja Adventista para a América do Sul. Na altura em que era presidente da Associação Paranaense, escreveu em maio de 1978 para a Revista Adventista. E o que estava acontecendo em 78? A Copa do Mundo de Futebol. O título do artigo do pastor Berg era Campeonato Mundial de Futebol. O seu artigo vai ao ponto, mostrando que não deveríamos ver os jogos do Brasil. Não é algo celestial, mas terreno. Ele foi feliz ao começar mostrando o engano que há no futebol. Abre aspas. O jogador domina a bola, faz de conta que vai e não vai, que chuta e não chuta, engana, dribla, avança, ataca, supera e a multidão aplaude, vibra e delira. A pau de quem? Aquele que melhor soube iludir, enganar, sobrepujar e derrotar. Características de quem são estas? Que posição adotaremos nós, adventistas sinceros que queremos ser, em face de mais um campeonato mundial desse jogo? Ele ainda ponderou. Alguém nos diz: eu não sou apaixonado pelo futebol. Apenas quando o Brasil joga, sabe, é uma questão de patriotismo. E a gente fica pensando que sentimento de patriotismo é aquele. Será que o sentimento patriótico terreno deve levar-nos a cultivar o gosto por aquilo que não existe no céu? O fato de torcermos pelo Brasil não nos levará depois a defender também as cores de uma agremiação local? E não acabará também tornando-nos apaixonados por aquilo que abandonamos por ocasião de nossa conversão? Não podemos pretender o céu enquanto implantamos em nossa natureza o fintar, iludir, competir, derrotar. Ele também escreveu sobre o despreparo para o céu que o futebol exerce. Que efeito educativo permitiremos que esse campeonato exerça sobre nós? Render-nos-emos às suas emoções para finalmente descobrir que nos inabilitamos para o céu? Ou faremos dele um ponto de prova para testar se já nos educamos o suficiente a ponto de não sentir mais atrações por ele? E por fim, concluiu dizendo: Sabem, deixar o futebol é tão difícil como deixar de fumar ou de beber. É preciso muita concentração nas coisas de Deus, muita perseverança, muita oração. É preciso cair de joelhos e suplicar que Deus mude a natureza, os gostos, as vontades. É preciso nascer de novo. Quando isto acontece, o futebol deixa de ser uma enfeitiçante atração. O coração não tem mais prazer nele. O gol da vitória foi marcado. Eu quero dizer uma coisa para você, querido cristão que me assiste, protestante, evangélico. Deixa eu dizer um negócio para você. Se o futebol está ocupando o primeiro lugar no seu coração, ele é o seu ídolo. Idolatria não é apenas se ajoelhar diante de uma imagem, você pode estar se ajoelhando diante de 90 minutos de jogo. Sim, aquele jogo pode ser o seu ídolo. Sim, se o jogo ele ocupa o primeiro lugar no seu coração. Mas pastor, como é que eu posso saber? Eu dei os exemplos. Se você consegue passar os 90 minutos de jogo assistindo e torcendo, mas não consegue passar 90 minutos lendo a palavra de Deus, futebol é o seu ídolo. Se você consegue passar 90 minutos de jogo assistindo, torcendo, feliz, animado, mas não consegue dobrar os joelhos e orar diante da face do Senhor, eu quero dizer para você, sem medo de errar, o futebol é seu ídolo. Algumas pessoas, alguns adventistas, fazendo a seguinte pergunta nas redes sociais: adventistas podem ver jogos do Brasil aos sábados? Olha, eu sinceramente acredito que essa pergunta ela é muito superficial para a profundidade do assunto, que são os jogos, os esportes e aqui em questão o futebol. Pergunta para os adventistas, ela deveria ser um pouco mais profunda. Será que os adventistas realmente deveriam se envolver com o futebol, com os jogos, com os esportes? A questão não é só se aos sábados nós devemos ver, assistir os Jogos do Brasil na televisão. Eu acredito que realmente a questão vai muito, muito mais além. Bem,
eu escrevi esse livreto, Futebol e Religião. Você deve ter acompanhado uma série, nós temos uma série de estudos aqui no YouTube, falando sobre a origem do futebol e também como que ele impactou o adventismo e como que ele moldou as nações, tornando-se um ídolo das nações. E veja, a questão de fato vai muito mais além e ela é muito mais profunda do que nós imaginamos. Agora está acontecendo a Copa do Mundo, já aconteceu aí a abertura da Copa e agora de maneira singular essa abertura foi em 3 países, no México, no Canadá, nos Estados Unidos. Houve toda uma questão espiritual por trás disso. Los Angeles. A cerimônia de abertura da Copa 2026 é na verdade um grande ritual. O troféu foi colocado em cima de uma pirâmide maia, justamente porque em um local como esse eram feitos sacrifícios humanos. Essa cerimônia é na verdade um ritual de sacrifício codificado. 11 degraus de cada um dos lados. Em 3 lances, já encontramos a assinatura maçônica com o número 33, um claro ritual dedicado ao próprio bode. Esse cantor nigeriano que se apresenta com a Shakira traz o código em seu nome. Burna Boy. Se lermos separadamente, conseguimos entender em inglês Burn a Boy, ou seja, queime um garoto. Uma referência subliminar aos sacrifícios feitos a Moloque, onde se queimavam bebês ou crianças, porque a elite continua com os mesmos rituais de Epstein de forma disfarçada. Na taça, nós temos um dos símbolos que o FBI considerou um código utilizado para a pedofilia. A espiral representa o abuso sexual de crianças. Estão escancarando os códigos de forma subliminar diante dos olhos do mundo, e é por isso que vemos figurantes batendo tambor em cima desses códigos. E muitos deles estão dançando com um dos olhos vendados, representando o símbolo do One Eye, assim como Belinda, que deixou claro quem está por trás de tudo isso, fazendo o gesto da pirâmide com o olho de uma forma escancarada. E ela representa muito bem isso, pois em seus clipes não esconde nada. Está lá sentada no trono de Baphomet, em cima de um piso que demonstra a dualidade do xadrez maçônico, o preto e o branco, e também a possessão demoníaca. E é por isso que temos Labubus aparecendo na cerimônia, pois representam o demônio Pazuzu. E enquanto isso, muitas pessoas comemorando e se entregando para todo esse ritual. E o que eu quero agora tratar com vocês é realmente da profundidade que há por trás de tudo isso que está acontecendo agora. Se você é adventista e está nos assistindo, ou se você é cristão também, pare para pensar agora de fato. Vamos analisar junto aqui algumas questões. Para nós começarmos, nós cremos no dom profético, que se manifestou na pessoa de Ellen White, e os esportes e os jogos, ela traz algumas definições do que ele significa, do que ele é de fato. E primeiro, ela mostra que os jogos, os esportes, eles são uma espécie de idolatria. Ela também diz que eles servem para desenvolver os atributos e espírito de Satanás. Ela ainda diz que é uma perda de tempo se envolver com os jogos, com os esportes e com o futebol também. Eles são uma distração. Eles neutralizam a influência do Espírito Santo, afastam da vigilância e oração. Não são para a glória de Deus, alimentam o egoísmo, representam a mente do inimigo, despreparam para receber o selo de Deus e, por fim, ela mostra que entristecem a Jesus Cristo. Então, de fato, os esportes, o futebol, ele tem uma influência muito perigosa para nós cristãos, para nós adventistas do sétimo dia. Aqui no livreto eu coloquei algumas citações de Ellen White e também citações do livro do Gabriel Estevão. Esse livro aqui, Resgatado do Reino das Trevas. Ele é um ex-satanista que acabou se voltando para a verdade, para a palavra de Deus, foi resgatado literalmente de maneira muito sobrenatural. Ellen White, ela começa falando sobre os esportes, sobre os jogos, e ela diz o seguinte, está na Review and Herald, 10 de setembro de 1901, e ela diz assim: Satanás inventou uma infinidade de maneiras para impedir que os homens sirvam a Deus. Ele inventou esportes e jogos, nos quais os homens entram com tanta intensidade que se poderia supor que uma coroa da vida deveria recompensar o vencedor. Nas corridas de cavalos e nas partidas de futebol, que são assistidas por milhares e milhares de pessoas, vidas pelas quais Cristo derramou seu sangue, são jogadas fora. Então, de forma clara e direta, a serva do Senhor, ela mostra quem inventou os esportes e quem inventou os jogos, e, por tabela, quem inventou o futebol. Quem inventou o futebol foi o próprio Satanás. Ele decidiu conservar, como Gabriel diz, nós vamos ler aqui, essa religião. A maior religião desportiva do mundo. E agora aqui mais à frente, nós temos uma citação do Gabriel Estevão, que aqui no livro está na página 122, que ele diz o seguinte: essa é uma religião muito antiga e é uma homenagem e adoração ao Deus da guerra e da fertilidade, que já vem de muito longe e só se renova de geração em geração. Então aqui fica claro que o futebol é uma religião. E se a palavra religião vem da palavra religare, que significa ligar, então quando
a gente entende que foi Satanás que inventou o futebol e você começa a assistir ou a praticar o futebol, você está se ligando com aquele que inventou o futebol. E quem inventou o futebol? O próprio Satanás. E por isso que Ellen White fala que aqueles que se envolvem nos esportes, quem se envolve no futebol, seja assistindo ou jogando, ele está recebendo os próprios atributos, o próprio espírito de Satanás. Percebem como isso é muito sério? E vejam, a gente colocou um vídeo aqui no canal agora recente. São 2 doutores da Weimar University dos Estados Unidos, onde eles destrincham sobre essa questão, mostrando ali claramente, né, dentro do espírito de profecia, como que o futebol, ele realmente, dentro da igreja adventista, acabou minando um reavivamento que estava acontecendo ali na década de 1890, 91, 92, 93. Então, Satanás usou isso como um instrumento, uma estratégia para minar um avivamento que estava acontecendo dentro da igreja adventista. We had the greatest growth in Adventism between 1890 and 1895. And Ellen White even said that the drops of the latter rain estão começando a cair e estamos próximos da segunda vinda. Pensamos na lei dominical no futuro. Então perceba como a questão é séria, como de fato o futebol ele é algo terrível. E aqui eu quero ler esse texto aqui, que também é do Gabriel, que ele vem dizer algo aqui que é tremendo. Agora nós estamos vivendo a Copa do Mundo. E eu quero fazer um apelo para você, para que você, à luz de tudo isso, não se envolva com o futebol, não se envolva, não assista os jogos da Copa, não venha perder o seu tempo com essas coisas agora. Veja bem aqui o que o Gabriel diz. Antes desses grandes eventos esportivos, alguma coisa acontece. E acontece justamente para que você se prenda a eles, a sua atenção esteja voltada para eles. Vejam só o que o Gabriel diz. Antes de qualquer campeonato da mesma religião, ou seja, do futebol, os campos que ele coloca aqui como santuários, ou todos os espaços onde devem ser realizados os acontecimentos, são consagrados aos espíritos como santuários de adoração. Com o quê? Ele vai mostrar. Com derramamento de sangue de pessoas inocentes. Os espíritos abençoam os campos com a finalidade de persuadir, convencer e hipnotizar mais fãs ou adoradores para a sua religião. Isso daqui é muito sério. Quando nós formos ver a abertura da Copa, nós vamos ver que ali houve invocação de espíritos, houve uma consagração para os espíritos. Muitos artistas da indústria da música estavam ali fazendo seus gestos, mostrando realmente de onde eles são, a quem eles estão servindo ali. E perceba, Gabriel mostra que esses campos, esses santuários de adoração, eles são consagrados com o derramamento de sangue de pessoas inocentes. Então, quando você se assenta para assistir um jogo do Brasil, ou seja, de que outro país que seja, você está assistindo a custas de pessoas inocentes que morreram para que aquele evento fosse consagrado. Você percebe como isso é sério? Por isso que Ellen White fala que Jesus se entristece com isso. E um dos episódios que são, assim, dos mais terríveis é quando Ellen White fala que aqueles que estão se envolvendo com os esportes, eles não estão preparados para receber o selo de Deus. A citação que eu vou ler para vocês agora está na carta 47 de 1893. E Ellen White, ela começa dizendo o seguinte: por favor, leiam Ezequiel 9. Ezequiel 9 trata do selamento do povo de Deus. Quem traz a marca de Deus na testa? Os homens que suspiram e clamam pelas abominações cometidas no meio de Jerusalém, entre os que professam ser o povo de Deus. Agora ela diz quem não recebe. E não os que estão absorvidos em jogos para seu divertimento egoísta. Ou seja, quem que não recebe o selo de Deus na fronte? Aqueles que estão absorvidos em jogos para o seu divertimento egoísta. Queridos, a prática e o assistir jogos é realmente para um divertimento egoísta. É uma perda de tempo, é algo inútil, fútil, que não agrega nada à vida espiritual. Agora é o momento de nós passarmos tempo com Deus, estudando a Bíblia em oração, conhecendo mais da palavra. O tempo que nós perdemos. E quando nós estamos envolvidos nessas coisas, ela também diz que o Espírito Santo ele é neutralizado em nossas vidas. Ele não consegue atuar em nossas vidas porque nós estamos recebendo outro Espírito e não o Espírito Santo de Deus. Vocês percebem como tudo isso é muito sério? Eu quero que você realmente, ou nós cremos ou nós não cremos no Espírito de profecia. E o Espírito de profecia é o testemunho de Jesus. É Jesus falando conosco. É Jesus falando, olha, se você estiver envolvido, absorvido em jogos, no futebol, na sua casa, assistindo isso, queridos, e o pior é que nós estamos promovendo isso nas nossas escolas. Nós, como igreja, estamos promovendo isso. Nós estamos promovendo isso em nossas instituições. Misericórdia. Nós não devemos assistir aos jogos do Brasil nem no sábado e nem em nenhum outro dia. Nós podemos, de fato, porque tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. E Deus está mostrando, isso não nos convém. Os jogos, o futebol, não nos convém.
Eu vi um grupo assistindo um jogo do Brasil, um jogo da Copa, dentro de uma igreja, um templo religioso. Uau! Nós, na nossa série de vídeos, nós mostramos que a origem do futebol, ela é pagã, e ela não só é pagã, mas ela foi desenvolvida ao redor do mundo por meio dos esforços do catolicismo, da Igreja Católica, de católicos e depois da própria Igreja Católica, e os maçons, e por aí vai. Então, de fato, não é algo para nós, meus irmãos, não é algo para nós. Eu sei que talvez seja uma paixão para você, é algo que você goste muito, talvez você está falando, quem é esse que está falando sobre esse assunto? Por que ele está falando de algo que eu gosto? Por que Ellen White está falando do futebol? Será que, aí alguns vão falar, não, é do futebol americano, e vão falar, não, mas Paulo na Bíblia, ele fala sobre os esportes dos gregos, mas ele em nenhum momento ali estava defendendo, queridos. Na nossa série nós deixamos isso tudo muito claro. Então, leve tudo isso em oração, analise tudo isso melhor, por favor. Não estão tentando esconder mais. As novas camisas da Seleção Brasileira de Futebol estão chamando a atenção da população. Há quem diga que consegue enxergar na versão azul a silhueta de uma espécie de demônio. Outros dizem que conseguem ver ali a sombra do bode Bafomé. Conseguimos enxergar coisas que vão muito além do que simplesmente jogos de futebol. Bora, Brasil! Chegou a hora! Não, peraí, para tudo. Por que esse pastor está com a camisa da seleção brasileira que tem o símbolo de Bafomé? Bafomé é um demônio, é a representação do próprio Satanás. E veja, a Ellen White diz que as nossas vestes devem ser simbólicas, apontando para Cristo, e essas vestes, essa camisa aponta para Satanás. E ainda há um outro problema, porque a vestimenta é um indicativo do coração, mostra onde está o coração, e querido, é um líder. Ele está gerando uma influência, mostrando que é normal, é comum o futebol. O fato é que esse pastor está sendo imprudente e gerando uma influência perigosa sobre os membros da igreja, principalmente os jovens. Cabe notar que muitas pessoas perceberam esse símbolo nessa camisa. E, queridos, de fato não é por acaso. E eu quero que vocês ouçam o que um satanista disse sobre a camisa da seleção brasileira. A nova camisa da seleção brasileira pode estar escondendo um símbolo satânico. Não estou falando de teoria maluca da internet, estou falando de algo que milhares de pessoas viram ao mesmo tempo, sem combinar, sem se conhecer, em países diferentes e idiomas diferentes. Todas chegaram na mesma conclusão. O desenho do tecido forma algo parecido com a cabeça de um demônio com chifres. A Nike disse que é um sapo venenoso, mas ninguém viu o sapo. Todo mundo viu a mesma coisa. E não para por aí, porque o vídeo oficial de lançamento é ainda mais perturbador. Presta atenção no que eu vou te descrever. O vídeo começa com um canarinho amarelo, preso numa gaiola, e a música muda, fica pesada, sombria. E o canarinho, o símbolo do Brasil há muitas décadas, começa a se transformar e vira um corvo de olhos vermelhos. E isso não foi um erro de edição. No mundo espiritual, trocar um pássaro de luz por um pássaro das trevas é uma das imagens mais antigas que existem para representar uma troca de energia. Isso aparece em livros de magia medieval. E colocar isso num vídeo oficial da seleção brasileira para ser visto por 200 milhões de pessoas, Bafomé está estampado no manto da seleção, que vai ser vestida pelos jogadores, torcida por bilhões, carregando a emoção de uma nação inteira durante um mês. Quando todo mundo vê a mesma coisa ao mesmo tempo, sem combinar, sem conhecer, em lugares diferentes do mundo, isso não é imaginação, isso é reconhecimento. Agora eu te pergunto, você vê um demônio nessa camisa ou ainda acha que é coincidência ou um sapo venenoso? E eu quero avançar aqui para nós terminarmos, eu não quero que esse vídeo seja tão longo, falando sobre a vida de Jesus, mostrando uma citação que fala sobre a vida de Jesus. Nós podemos, talvez um dia, fazer um estudo só na Bíblia sobre esses assuntos, que a Bíblia tem muito a nos falar, os princípios estão ali. Quando os discípulos estavam competindo, rivalizando entre si, qual seria o maior? Um queria sentar à direita, outro à esquerda, e Jesus de pronto disse que, olha, quem quiser ser o primeiro, seja o último e servo de todos. Prontamente Jesus tirou aquele espírito de rivalidade que estava entre eles. E hoje, queridos, Jesus também não quer que esse espírito, seja nos esportes, na igreja, seja no trabalho, esse espírito de emulação, de competição, de porfia, de rivalidade, que gera contenda, gera orgulho, gera prepotência. O esporte, o futebol sempre é uma projeção do eu, uma projeção para que você esteja à frente, envolve engano, envolve a transgressão dos mandamentos de Deus. É algo realmente terrível e desastroso para a vida espiritual, para a espiritualidade. Então agora é momento de nós nos concentrarmos na vida de Cristo. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Paulo disse em Gálatas 6, verso 14, longe esteja de mim o gloriar
confiar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Queridos, nós precisamos estar mortos para as coisas do mundo. Não haverá futebol no céu, não haverá competições no céu. Jesus em nenhum momento pegou os 12 discípulos, colocou 6 de um lado, 6 do outro, e eles participaram ali no jogo de futebol. Então, eu quero terminar realmente lendo esse texto, que é um texto que está no livro Fundamentos da Educação Cristã. Não consigo encontrar nenhum caso na vida de Cristo que demonstre haver ele dedicado tempo a jogos ou diversões. Ele era o grande educador para a vida presente e futura. Não tenho conseguido encontrar nenhum caso em que ele tenha ensinado os seus discípulos a empenharem-se na diversão do futebol ou em jogos de competição, a fim de fazerem exercício físico. E, no entanto, Cristo era nosso modelo em todas as coisas. Vocês percebem? A vida de Cristo é a vida que, conforme João capítulo 1, a vida de Jesus ela é a luz dos homens e ela é a vida que ilumina todos os homens em suas trevas. E Jesus mostrou na sua vida que nada de jogos ou diversões, nenhum tempo da vida dele foi dedicado a jogos e diversões. E aqueles que são seguidores de Cristo, eles vão seguir esse mesmo caminho que Cristo trilhou para nós. Então, meus amados, eu faço esse apelo. Eu não sei se você já assistiu o primeiro jogo da Copa, mas se você já assistiu, se você assistiu, não assista mais. Decida não assistir mais. Em nome de Jesus Cristo. Não se envolva com isso, porque esses campos, esses estádios, eles foram consagrados pelos Espíritos, com sacrifício, com derramamento de sangue inocente. Ali os rituais foram feitos na abertura desses jogos. Tudo isso para convencer, para atrair mais pessoas e para hipnotizar as pessoas. E se nós estivermos nos envolvendo com isso, nós vamos estar nos afastando cada vez mais, nossa fé se esfriando. E, queridos, se você ainda acha que é correto, isso apenas revela que nós estamos na condição de Laodiceia, mornos. Nós não conseguimos ver, não conseguimos enxergar a questão espiritual que está por trás de tudo isso. De fato, agora é momento de nós nos despertarmos do sono, porque a redenção está se aproximando, podemos ouvir os passos de um Deus que se aproxima. É momento, queridos, de nós nos consagrarmos a Deus e deixarmos as coisas de menino, como disse Paulo. Nós possamos nos aprofundar no estudo da Bíblia, conhecer mais sobre as profecias, entender mais a mensagem de 1888 da justificação pela fé, entender que Cristo deve ser tudo em todos, deve ser o primeiro, o último e o melhor em nossas vidas. Todo o nosso tempo e todas as nossas afeições devem estar nele, devem ser para Ele. Devemos nos alistar como soldados do seu exército. Que Cristo não nos encontre lutando do lado inimigo. Não. Nós possamos ser trigo. Que nós possamos realmente erguer as bandeiras. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Esse é o meu desejo para você. Espero que você possa entender a mensagem breve, mas direta desse vídeo. Que você possa, de fato, dedicar mais tempo ao estudo da palavra de Deus e à oração. Esse é o meu desejo para você. É o que eu tenho buscado na minha vida e na vida da minha família. Dedique mais tempo à sua família também. Eu quero pedir, em nome de Jesus, que você curta esse vídeo, compartilhe com mais pessoas, para que mais pessoas possam ver esse vídeo nesse momento, enquanto a Copa do Mundo está acontecendo. Porque isso daqui é um apelo, não meu, porque foi Jesus que me moveu a fazer isso aqui, para que você possa mandar para outras pessoas e outras pessoas possam ver e possam ser despertadas nesse momento tão importante. Então eu vou estar aqui em oração e que Deus te abençoe.